Bom, então sejam todos muito bem-vindos a mais uma Community Call aqui do Zero Paralelo, hoje num horário um pouquinho diferente. Lembrando que a gente começa às 10 da manhã, mas hoje eu participei lá como convidado do Spaces da Stay Together, então precisei começar hoje um pouco mais tarde. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho de ordinals. Já falamos sobre isso anteriormente. A minha opinião não mudou, mas existem algumas mudanças importantes que me fazem nesse momento estar mais aberto a isso. Eu vou explicar para vocês qual que é o racional sobre isso, tá? Quando os ordinals começaram a pipocar lá no começo do ano, eu falei publicamente que, na minha opinião, isso poderia ser classificado como um ataque ao Bitcoin. E eu continuo achando isso, sendo muito franco com vocês, eu continuo achando isso. O que mudou de lá para cá? De lá para cá, dos principais acontecimentos foi a evolução do ETF Spot de Bitcoin, né? E a gente sabe que uma vez que esse negócio for aprovado, torna-se muito mais complicado criminalizar o ativo. Possível mas é bem mais complicado quando tu tens muito dinheiro investido num ativo à vista. Então, a minha preocupação com relação aos ordinals, ela continua existindo, né? Me preocupa você colocar ali on-chain, né? Imagens ou qualquer tipo de dado, qualquer tipo de metadado que possa futuramente ser utilizado para a criação de narrativas contra o Bitcoin. Mas eu também não posso negar que quanto mais popularizado o Bitcoin está, né, e o ETF Spot de Bitcoin deve ser um passo importante para isso, menos arriscado se torna criminalizar o Bitcoin como um ativo. Então, como parece inevitável o ETF de Bitcoin Spot, os ordinals me preocupam menos. Não significa que eu ache que os ordinals sejam bons para o Bitcoin. O Bitcoin é uma blockchain, na minha opinião, e é só minha opinião, para a execução de transações financeiras. É verdade que muitos blocos são confirmados com espaço de sobra. É verdade que se esses blocos fossem mais utilizados, isso significaria mais recompensa financeira para todos os mineradores. É verdade também que se todos os mineradores têm mais recompensa financeira, a atividade de mineração no Bitcoin se torna uma atividade mais atrativa. Se tornando uma atividade mais atrativa, você tem maior chance de ter mais máquinas à disposição da rede, o que torna a rede mais segura. Tudo isso é verdade. O que eu defendia e que eu ainda defendo é que quando no bull de 2017 nós tivemos a rede batendo all-time high em, se eu não estou muito enganado, 60 e poucos exahashes. 60 ou 70 e poucos exahashes. Quando a gente bateu na mínima em 18, 19, a gente caiu para 30 exahashes. E hoje a rede Bitcoin está aí acima dos 400 exahashes. Então, eu não concordo que a gente precisa de ordinals, que a gente precisa de qualquer novidade no Bitcoin para o Bitcoin ser minimamente seguro. Mas é verdade que quanto mais máquinas estão à disposição da rede, também mais segura a rede está. E isso pode fazer com que o Bitcoin se torne um ativo ainda mais valioso. Também é verdade a preocupação que muita gente tem, que faz sentido, de que com o passar do tempo, né, de 210 em 210 mil blocos, de 4 em 4 anos, a recompensa para o minerador é cortada pela metade, num evento chamado Halving. A gente vai ter o próximo Halving agora no primeiro semestre do próximo ano. E se o ativo não segue se apreciando, a gente passa a ter um risco de problema de incentivo na rede Bitcoin, né? Porque as fees das transações de um bloco
passam a ser tão relevantes quanto a transação Coinbase, que é a transação de emissão de bitcoins a cada bloco, né? Começou com 50 bitcoins em 2009, a cada halving foi sendo cortado pela metade, cortou para 25, cortou para 12,5, cortou para 6,25, que é onde nós estamos hoje. No próximo halving vai para 6,125. Em 2028, aproximadamente, vai para 1,5, mais ou menos. E aí, provavelmente, a gente já tem as fees dos blocos pagando tanto quanto a transação Coinbase. Então, muitas pessoas têm a preocupação de que as fees do bloco não sejam suficientes para a operação de mineração continuar sendo uma operação lucrativa, continuar sendo um bom incentivo para a gente ter máquinas à disposição da rede do Bitcoin, para o Bitcoin continuar sendo um ativo seguro, para os blocos continuarem sendo confirmados e assim as transações dos blocos continuarem acontecendo. Então, o que muitos defendem é que com Ordinals, né, com BRC20 também, ou seja, com mais atividade na rede Bitcoin, além das simples transações financeiras de um endereço para o outro, a gente diminuiria o risco, então, de ter esse desincentivo, né, de um incentivo ficar ruim. Então é como se a gente tivesse uma camada a mais de proteção, né, tipo um backup, para a atividade do minerador continuar sendo uma atividade atrativa, uma atividade desejada, né? As pessoas então continuam comprando máquinas, continuam com as suas máquinas ligadas, gastando energia elétrica. Por quê? Apesar de a transação Coinbase pagar cada vez menos, de 4 em 4 anos aproximadamente a metade, você tem um acréscimo nas fees dos blocos, porque os blocos estão mais ocupados. Então uma coisa acaba compensando a outra. Ok? Tudo isso eu entendo, tudo isso eu concordo. Quando eu falo que eu não gosto dos quando eu falava que eu não gostava dos ordens dos BRC20, eu não falava da boca para fora. Existe um racional por trás dessa minha opinião e essa opinião continua válida. Só que com a aproximação, ou pelo menos tudo indica que nós estamos nos aproximando da aprovação de um ETF de Bitcoin Spot, eu acho que se torna mais difícil querer criar uma narrativa contra o Bitcoin a ponto de tentar criminalizá-lo, proibir a transação de Bitcoin em corretoras e tudo isso. Ok? Dito isso, eu comecei a olhar agora um pouco mais para ordens. Ah, João, mas tu só está olhando agora? Não, eu voltei a olhar agora com mais atenção, né? O nosso tempo é escasso, não dá tempo de olhar para tudo o tempo todo. Eu olhei para os ordinals quando os ordinals surgiram. Eu tenho aqui o meu... Vou até mostrar isso para vocês. Porra, mas se eu compartilhar a tela aqui, deixa eu abrir aqui deixa eu mostrar aqui um negócio. Deixa eu abrir a Sparrow aqui. Pronto, aí eu não preciso abrir outras telas. A Sparrow é uma carteira, uma wallet, que lá no começo era o caminho para você atrelar, né, um metadado a uma imagem. Um metadado a um Satoshi, desculpa. Então aqui eu vou mostrar, né, eu não preciso fazer isso, mas eu acho importante fazer, porque o pessoal fala muita besteira por aí. Tá aqui, né, dia 14 de fevereiro de 2023, eu fiz um teste aqui na Sparrow, mintei o meu primeiro ordinal. Tá aqui, tá? A blockchain não mente, tá aqui, ó, a data, tá? Só que de lá pra cá, eu não tava mais olhando para isso. De verdade, eu não tava mais olhando para isso. E durante esse tempo, surgiram tools, né, ferramentas, que melhoraram bastante a experiência para quem está olhando para isso, né? Então hoje tu tens algumas wallets como tem a Unisat, tem a Xverse. Existem algumas wallets agora para você mandar os seus bitcoins e onde você consegue efetivamente gestionar bitcoins e ordinals. E aí eu vim olhando isso nas 2 últimas semanas, conversei com o Daniel Duarte, que é um cara que está no mercado há muito tempo. Anos de praia fazem diferença, tá? Tu pode ter muita gente nova chegando no mercado agora, que manja pra caramba de um determinado assunto, o cara é foda tal, mas tem algumas coisas que, por mais foda que esse cara seja, ele não tem, por mais foda que ele seja, ele não tem algumas coisas que um cara que tem 10 anos de mercado cripto tem. Não tem jeito, tem coisas. Existem
conhecimentos, existem alguns insights que só o tempo de mercado vai te dar. E o Daniel Duarte é um cara que está no mercado há bastante tempo, comprou Bitcoin muito cedo, era um Bitcoin maximalista, daqueles tóxicos, né? Nada de errado em ser maximalista, para mim o problema são os tóxicos, são os caras que agridem todo mundo que olha para outras coisas. E ele começou a olhar para Ether e tal, e agora ele foi picado aí pelos Ordinals. Ele está conversando com algumas pessoas que estão bem dentro ali da galera, que efetivamente... É porque assim, os Ordinals estão começando, tá? E eu comecei a olhar agora mais para isso, e a situação de hoje se assemelha muito com a situação de 2017, para NFTs de maneira geral. Os meus primeiros NFTs eu comprei em 2018. E não existia contrato inteligente. Vamos lá, não é que não existia contrato inteligente. Existia contrato inteligente, mas os melhores NFTs, os projetos mais legais ligados a NFTs, aqueles que tinham comunidades mais engajadas, não tinham ainda os seus contratos inteligentes lançados. Era o caso da Engine. Quando tu negociava um NFT na Engine, tu negociava num grupo de Telegram. A pessoa postava lá, falava quanto é que queria aquilo no Token Engine, e alguém chamava a pessoa no privado, e alguém mandava a grana na frente e o cara mandava a grana depois. Era na confiança, tanto que depois que o negócio saía, tu ia lá no grupo principal e tu falava assim, olha, fiz um bom negócio com fulano de tal, pra tu ir construindo um sistema de reputação. O estágio em que os Ordinals estão agora já é algo um pouco à frente daquilo, tá? Mas é algo mais próximo daquilo do que algo mais próximo do que nós temos em Ethereum hoje. Nos ecossistemas de Ethereum e de outras blockchains também que tem NFTs e das EVMs, tá? Então, como eu entrei em NFTs muito cedo, eu surfei algumas oportunidades que hoje eu não teria. Assim como eu cometi alguns erros que hoje eu não cometeria. Eu posso dar alguns exemplos para vocês. Vou começar pelos erros. Eu comprei muito NFT sem avaliar direito. Eu não sei nem quantos mil NFTs eu tenho em todas as minhas carteiras, tá? E a verdade é que eu comprei muito mais errado do que certo. Mas muito mais errado do que certo. Dos NFTs que eu tenho hoje em carteira, sem mentira nenhuma, eu recebo oferta semanalmente por umas 2 ou 3 coleções. Isso significa que eu errei muito mais do que eu acertei. Só que como eu entrei muito cedo, a maior parte desses erros que eu cometi com dinheiro que eu fiz com NFTs também. Um exemplo disso, já contei milhares de vezes, quem me acompanha há mais tempo sabe dessa história, está na blockchain também. Eu fiz uma vez um NFT na Engine, quando eles liberaram uma ferramenta para as pessoas criarem NFTs na Engine, eu fiz um NFT, fiz 50 unidades, que foi uma imagem que eu fiz em Paintbrush. Não sei se eu tenho essa imagem, depois eu posso até procurar para compartilhar com vocês, não sei se eu ainda tenho essa imagem, com certeza ela está em blockchain. Era um NFT que o título era Bitcoin Historical Document. E era uma imagem que eu tinha feito em Paintbrush, tinha lá uma imagem do bloco Gênesis, tinha uma imagem da primeira transação do Satoshi, que foi pro Ralph Finney, e tinha a compra das 2 pizzas por 10 mil Satoshi, por 10 mil Bitcoins. Então, eu criei um negócio, eu não sou artista, eu criei um negócio ali para tocar no sentimento das pessoas. E deu certo. Eu gastei, para mintar esses 50 NFTs, eu gastei $80. $80 para mintar 50 NFTs, né? Eram os semifungíveis, né? Porque a Engine, né? O CTO da Engine, ele cria o padrão ERC1155. Então não era 721, era ERC1155. Então eu minto 50, gasto $80. E aí eu começo a vender esses 50 NFTs. Os primeiros eu vendo por $30. Então gastei 80 para mintar 50. E o primeiro eu vendi por 30. Pensei, porra, já fiz um puta negócio aqui.
Me dei bem. Só que eu vi que tinha demanda, 30, vendi outro por 30, eu comecei a subir o preço. Subi para 70. Aliás, subi para 50. Eu tenho que encontrar essas transações todas, tá? Elas estão na blockchain. Brunoche, que tá aí nos ouvindo, se tiver de bobeira, na blockchain da Engine, chama Bitcoin Historical Document. Eu vou tentar encontrar a carteira depois, eu tenho essa carteira instalada no meu celular. Mas assim, depois eu encontro isso, eu vou atrás disso para provar isso para vocês, tá? Mas eu vendi por 20, vendi por 30, vendi por 50, vendi por 70, vendi por 80. Quando eu cheguei ali no 15º, cara, o pessoal começou a pagar $600, $800, $900. Ia vendendo. Até que eu tinha só mais uns 15, tinha só mais uns 10. Cara, eu comecei a vender os últimos por $2.000 cada. Eu fiquei no final com 5. Eu vendi alguns por $2.000 cada. Lembrando, hein? Eu gastei $80 para mintar todos. Eu fiquei com 5. Desses 5, eu vendi um no Natal de 2020 por 0.4 ETH. Porque daí eu transferi da minha carteira da Engine para minha MetaMask. Não sei se os 5 ou 3 eu acho que foram 3. Enfim, eu transferi para minha MetaMask, botei uma venda, vendi por 0.4 ETH. Quando o ETH, eu me lembro, eu não lembro exatamente quando foi, tá? Mas eu me lembro que significava mais de $2.000, porque eu queria vender ao mesmo preço que eu tinha vendido os últimos. E aí eu coloquei mais 2 à venda a minha ideia era colocar mais 2 por 0.4 ETH cada. Só que eu coloquei os 2 por 0.04 ETH. Eu coloquei errado, apertei o botão errado e vendeu muito rápido. Então eu fiquei só com 2, tá? Mas por que eu tô contando isso? Porque todas as besteiras que eu fiz, todo o dinheiro que eu gastei comprando NFTs errados, eu fiz com esse dinheiro. Eu não sei quanto foi o total, nunca parei para fazer a conta, sendo muito franco com vocês. Eu acho que eu prefiro nem fazer. Mas foi assim que a coisa aconteceu. Então, eu acertei. Esse lance eu só consegui fazer porque eu estava lá no comecinho. E eu errei muito porque eu estava aprendendo como que o mercado funcionava. O que eu vejo hoje em Ordinals, tá? Agora voltando para Ordinals. Eu acho que a gente está em Ordinals num momento muito parecido. Existem algumas diferenças importantes, porque naquele momento quase ninguém sabia o que era NFT. Hoje todo mundo que está no mercado cripto sabe o que é NFT. Né? Naquele momento era um grupo muito pequeno de pessoas, era uma bolha muito pequena. E hoje é um grupo de pessoas maior. Então a oportunidade não é exatamente a mesma. A galera já tá ligada. Mas eu acho que ainda tem muita oportunidade aqui. E aí, eu fiz uma call com o Daniel sobre isso. E o Daniel ficou empolgado porque ele fez uma live com um cara que é o Lug, que é um brasileiro que, segundo ele, é o cara que mais entende de Ordinals em língua portuguesa. E realmente o cara entende muito. Fizeram uma live de 3 horas lá. Ele, o Rogério, a turma lá que estava fazendo a live. E aí eu fiz uma live com o Daniel sobre isso. E aí no sábado passado não, esse sábado que passou agora, eu acordei no sábado pensando assim, cara, eu preciso começar a olhar para isso, porque o ETF de Bitcoin Spot está para ser aprovado. Aquela preocupação que eu tenho, ela ainda existe, mas talvez ela seja menos relevante com o ETF de Bitcoin aprovado. Eu não gosto dessa ideia, mas eu prefiro não gostar e com mais propriedade do que não gostar só porque eu não gosto, só porque eu tenho uma opinião muito pautada nos valores do Bitcoin como o blockchain. E aí eu tava, só que no sábado eu ia sair de carro, ia visitar uns amigos numa cidade aqui próxima. Eu falei com o Daniel que eu queria saber disso mais e aí eu fui viajar e eu falei assim, ó, chegando em casa de volta eu te procuro. Eu cheguei em casa umas 9 da noite, mandei uma mensagem para ele, falei, Daniel, cara, me explica da maneira mais rápida possível
por que tu estás otimista nisso e o que tu estás olhando. Ele fez muito rápido assim. Aí ele falou assim, João, eu e o Rogério e mais um cara, chama Cello, que é um cara que tá muito por dentro dos Ordinals, que mora nos Estados Unidos, que tá perto da galera ali e tal, que é influente aí. A gente tá numa call. Quer entrar na call? Eu falei, velho, sábado à noite, depois de 2 horas de estrada, 2 na ida, 2 na volta, tendo que botar as crianças pra dormir, eu falei pra Ju assim, Ju, me deixa dar uma olhada nisso aqui, eu preciso olhar isso porque é importante. Me fechei aqui no meu escritório, entrei na call com eles, os caras começaram a falar e tal, a conversar, a me explicar um pouco mais de coisas. Nenhuma grande novidade pra mim até aí, porque eu já vi essa história acontecer antes. Existem particularidades, mas eu já vi a história acontecer antes. O OpenSea não era algo popular quando eu comecei a olhar para NFTs. As pessoas sabiam que existia, mas não era algo popular. Cara, eu me senti de novo como com o Engine lá em 2018, sacou? Eu falei, velho, eu tô num sábado à noite, de madrugada, com um grupo de caras trocando ideias sobre isso aqui, cara. Isso aqui pra mim é mais um sinal de bull market. Porque eu não sou de me impressionar fácil com as coisas, porque eu tô no mercado já há bastante tempo. Cara, resumo da ópera. A gente ficou umas 2, 3 horas batendo papo. Eu falei, pela primeira vez desde 2017, eu vou tirar a Bitcoin da minha carteira de hold. Pela primeira vez desde 2017, eu vou sacar Bitcoin da minha carteira de hold. Porque essa carteira só viu o Bitcoin entrar, nunca viu o Bitcoin sair. Eu falei, pela primeira vez, a única vez que tinha saído tinha sido para eu vender uma parte, porque eu ia fazer a minha cidadania no ano seguinte. A minha cidadania italiana no dia seguinte. A primeira vez. Aí o Daniel assim, ó, tá aí, ó, mais um sinal de que isso aqui não é qualquer coisa. Porque se tu tá fazendo esse movimento, é diferente uma pessoa empolgada que chegou agora a fazer um movimento desse. Outra pessoa é um cara como tu, que tá no mercado há bastante tempo, que já passou por essas coisas em outra rede, tá fazendo esse movimento. Isso é mais um sinal, o Daniel falou, isso é mais um sinal de que esse negócio aqui tem alguma coisa. E eu concordo. Eu mandei um pouquinho de Bitcoin, micharia, tá? Mandei um pouco. Primeiro, baixei as duas wallets, a Unisat, baixei a Xverse. A Xverse para mim é uma experiência melhor. Então, deixei a Unisat de lado e baixei a Xverse, é uma extensão de navegador. Assim como a MetaMask. Deixa eu até compartilhar com vocês aqui. Vou compartilhar a tela inteira, tá? Ó, isso aqui, ó, é a Xverse, tá? É tipo uma extensão de navegador. Vocês estão... ele tá falando assim, nós pausamos esta prévia para preservar os seus recursos. É porque eu tô mostrando a wallet aqui, tá? Por isso que eu acho que ele não vai me deixar... Deixa eu ver aqui. Vamos ver se agora vai. Vocês estão conseguindo ver a minha wallet agora? Só me digam se sim ou não. Pode ser no chat, se preferirem. Não? Deixa eu descompartilhar. Compartilhar de novo. Sim? Ah, sim? Beleza. Tá, então deixa eu voltar aqui com a tela inteira. Tá aqui, ó. Eu baixei a Xverse, nenhuma novidade, tá? Até aqui, você vai lá, anota a sua seed. Nenhuma grande novidade, tá? Mandei aqui 0.1 BTC, tá? Dava naquele momento, porque o Bitcoin tava em 37, dava $3.700, mais ou menos, tá? É o que eu tô disposto a colocar aqui para experimentar esse negócio. Não é pouco dinheiro, mas também não é algo que vai me machucar caso isso aqui dê errado. Então, baixei a carteira, entendi como ela funcionava mais ou menos. E aí, senhores, eu fui conhecer o Magic Eden, né? Quer dizer, eu já conhecia, né? Foi um marketplace que, se eu não estiver muito enganado, ele foi criado para Solana, mas hoje ele tem várias blockchains embarcadas aqui. Tu pode usar Solana, tu pode usar a própria Ethereum, tu pode usar Polygon e tu também pode usar Bitcoin. E aí eu conectei então a minha X-Wallet aqui, né? Então eu posso aqui, ó, cadê o Disconnect? Disconnect aqui, ó. Eu pego, clico aqui em Connect, ele chama a mim, eu escolho a Xverse, aprovo a conexão e pronto, está conectado.
Quando eu entro aqui, ó, eu tenho um endereço de pagamentos tenho um endereço de ordinals. Esse aqui de bidding é para leilão, tá? Eu enviei da minha carteira de Bitcoin 0.1 Bitcoin para esse endereço aqui, ó. Copiei aqui, enviei 0.1 Bitcoin para esse endereço aqui. Então aqui é onde estão os Bitcoins, os fundos, é uma carteira de pagamentos, é um endereço de pagamentos. E aqui é onde estão os ordinals. Então aqui eu vejo quanto que eu tenho de BTC e aqui, ó, em meus itens, eu vejo quais são os NFTs que eu tenho. Aí eu já tenho alguns aqui. Gastei então 0.03 BTC. Lembra que eu falei que eu mandei 0.1? Então, mandei 0.1, tenho 0.07. Isso significa que eu gastei 0.03. Então, eu gastei 30% dos BTCs, dos satoshis que eu enviei para cá. Qual que é o lance? Aí eu fui comprar algumas coleções. Claro, indicações de pessoas que estão no meio e que estão próximos dos caras lá fora. Só que quando eu fui fazer a transação, quando eu fui comprar a primeira coleção, que era essa aqui, ó. Essa aqui foi a primeira que eu comprei. Cadê o histórico aqui, ó? Aqui, ó. Eu paguei, ó. Aqui, ó. Eu paguei 0.014 BTC 4 dias atrás. Tá aqui, ó. Blockchain não mente. Tá? Aí eu listei ontem a 0.03. Eu já faria aqui quase 300%, tá? Mas eu tava acompanhando lá o Discord dos caras e eu falei, não, eu vou segurar um pouco mais. E agora eu listei a 0.09. Por quê? Porque o floor dessa coleção agora tá em 0.07. Então eu listei a 0.09. Esse aqui é o meu. Tá? Essa coleção aqui vai ter algo que tudo indica, vai ter um airdrop de uma coleção PFP. Então esse é o motivo pelo qual esse projeto aqui andou, tá? Eu sinceramente não sei se eu vou esperar para ver essa coleção, esse airdrop acontecer. Eu acho que eu vou vender antes para realizar esse lucro aí, que vai ser muito bom já. Eu tinha botado a 0.9, eu era o segundo menor preço, agora duas pessoas já botaram aqui um preço um pouco mais baixo. Então, enfim, só para vocês entenderem o motivo pelo qual eu quis comprar essa coleção aqui rapidamente. Só que quando eu enviei 0.1 BTC e eu fui comprar a coleção, quando eu fui comprar o NFT, ele me deu um recado dizendo que eu não poderia comprar, porque dentro dos UTXOs, né, ou seja, das transações que construíram esse meu saldo, existia um Satoshi raro. Então eu tive que fazer uma pesquisa aqui e entender como fazer a extração desse UTXO. E aí a gente descobriu como fazer. Você vai aqui, ó, por exemplo, em meus itens. Aí você vai em... Como é que é mesmo? Em Rare Sets, eu acho que é isso. Em Rare Sets, cara, onde é que é agora? Que eu não lembro. Oi? Alguém tá falando aí? Aonde que vai, cara? Eu vou aqui em atividade. Agora aonde que é que eu tenho que fazer a extração? Foi sábado, sinceramente eu já não lembro direito. Ofertas, não. Atividade. Eu acho, tá, que é porque não aparece essa opção aqui. Mas se eu não tô enganado, aqui, ó. Aqui. É aqui, ó. Aqui, ó. É aqui mesmo, ó. Aqui, quando eu tenho um SAT raro, que é o meu caso aqui, ó, eu tenho esse um SAT raro, ele me dá a opção de fazer a extração desse UTXO. Só depois que eu fiz a extração desse UTXO, aqui ó, Manage UTXO. Aqui ó. É porque agora eu não tenho mais, tá? Mas ó, apareceu uma lista aqui de UTXOs e ele mostrava em qual UTXO que aquele SAT raro estava. Então eu selecionava ele e fazia a extração. Ok? Então a extração acontecendo, agora sim eu podia efetivamente gastar. Por quê? Porque o Magic Kingdom não deixa eu gastar os meus BTCs, os meus SATs, se ele percebe que eu tenho um SAT raro. E eu achei isso muito bem feito, cara. O Magic Kingdom está fazendo um trabalho muito bom
no que diz respeito aos ordinals. O que existe de ferramenta aqui hoje para tu não fazer cagada com ordinal é infinitamente melhor do que as ferramentas que existiam quando eu comecei a mexer com NFTs na Ethereum, mais especificamente na Engine. Então, eu tô vendo aqui, eu consigo ver, por exemplo, quais são as coleções mais populares. Existe esse projeto que chama Bitmap, que é um projeto... Cara, os caras estão... A ideia deles... Isso aqui é tipo a ideia daquele lote, sabe? Loot. Que é você transformar... Aqui você transforma blocos em terras, né? Como se fossem espaços em bloco, tá? Se você clicar aqui, ó, você vai poder ler toda a ideia desse projeto aqui, tá? A teoria dos caras e tal, mas eles estão tratando cada bloco como uma terra, e aí a quantidade de transações num bloco teoricamente significariam o visual da terra. Então as pessoas vão poder construir aplicações dando as mais diversas utilidades para esses NFTs, tá? Em linhas gerais é isso. É bem simples, mas eu pensei, bom, eu vou apostar aqui, vou botar um pouquinho, era muito baratinho. Então eu já criei aqui alguns itens que eu gostei, que eu achei legal, com 30% dos bitcoins que eu mandei para cá, tá? Esse NFT aqui que já se valorizou, eu listei, né? Mas vejam que agora ele já está abaixo do floor, ele já não está mais tão perto do floor assim. Se eu quiser deslistar, eu clico aqui em Edit Now. Eu posso fazer um update do floor. Isso aqui eu não tinha visto. Ou eu posso deslistar também. Tem a opção de deslistar aqui, ó. Delist one item. Então eu tiro ele da venda, ou eu posso relistá-lo aqui um pouco abaixo do floor, no floor, por exemplo, tá? Então é muito parecido com o que a gente já está acostumado a mexer. Tem um áudio aberto aqui, alguém quer falar? Não? Highline 200. Deixa eu fechar aqui o Cantelli que está com o áudio aberto. Cantelli, quer falar alguma coisa ou tá só aberto o áudio mesmo? Fechou, beleza. Então, pessoal, tem poucas coleções ainda. É um ambiente ainda de, assim, qual que é o perigo aqui, tá? O principal perigo aqui é de você começar a comprar NFT, porque NFT é um vício. Você começa a comprar, você quer fazer uma coleção, você começa a gastar NFT aqui, satoshis aqui, e aí você trocou um ativo super líquido, que é o Bitcoin, por ativos praticamente sem liquidez, né? Praticamente sem liquidez, a liquidez é praticamente nula, tá? Então tem que tomar muito cuidado ao trocar qualquer satoshi por um ordinal. Agora qual que é a minha estratégia? Tirar o risco o mais rápido possível. Eu botei 0.1 BTC aqui, certo? Eu queria vender esse aqui a 0.9, porque se eu vendo ele a 0.9, eu tiro 0.1 e fico brincando com 0.9 só. Não sei se eu vou conseguir fazer isso imediatamente, mas é assim que eu me sinto seguro, então eu vou tentar fazer isso. João, mas tu não quer pegar o airdrop e tal? Cara, eu quero pegar o airdrop, mas essa coleção se apreciou por conta do airdrop. Se eu esperar pelo airdrop, eu vou ver o preço do ativo principal cair. Eu peguei aqui, ó. 0.14. E agora tá 0. A última venda foi a 0.75. Pô, se eu vender a 0.75, eu tô fazendo quantas vezes aqui? 0.75 dividido por 0.14. Tô fazendo 5 vezes, tá ótimo. Tiro o meu risco, devolvo o 0.1 BTC para minha wallet e fico brincando com o que sobrou, entendeu? Então essa é a minha estratégia. Então assim, resumo da ópera, eu acho tudo isso muito legal, só que tem que tomar muito cuidado, porque quando você troca BTC por ordinal, você está trocando um ativo com liquidez total por um ativo praticamente sem liquidez.
né? Ainda não existe liquidez no ecossistema de NFTs do Bitcoin como um todo. Muito menos nessas coleções. No caso desses caras aqui, eles te dão acesso ao Discord deles. Lá, ao invés de tu conectar, quando tu quer te conectar com um Discord utilizando um NFT do Bitcoin, você não usa o Collab Land, você usa o Matrix. Matrix é tipo um Collab Land que você consegue se conectar, que funciona como um token gate para você se conectar com Discords, por exemplo, utilizando NFTs do Bitcoin. Tá? Então, senhores, em linhas gerais, eu acho que vale a pena ficar de olho nisso. Seja para especular, e aí tem que especular muito direitinho, para não fazer besteira. Seja para isso eu ainda não consegui pensar como fazer, para tentar, quem sabe, criar sua própria coleção. Se você for dar uma utilidade de verdade àquilo, ou então às vezes você é um artista e você quer criar uma coleção de arte digital no Bitcoin, se você fizer um trabalho talvez direitinho, pode ser que você tenha um resultado bacana. Vídeo que eu fiz com engine lá, com o meu Bitcoin Historical Document, entendeu? Eu fiz um lance lá, uma arte em Paintbrush, mas com o qual as pessoas se identificavam. E aquilo tem um valor, cara, porque aquilo tem timestamp, entendeu? Tem lá a prova de tempo. Aquilo foi registrado na rede Ethereum ou na engine na data tal. Timestamp, na minha opinião, importa, entendeu? Ou seja, tu tens aquilo registrado muito cedo. Aquele meu ordinal lá que eu mostrei para vocês na Sparrow, ele foi criado em fevereiro. A gente está em novembro. Então isso aqui, se eu não estou enganado, está entre os 100 mil primeiros. Não sei se era 100 mil, os 100 mil primeiros ordinals. Isso aqui, a maioria dessas coleções aqui, os NFTs foram criados há 5 meses. Então, os NFTs foram criados justamente no meio tempo entre a primeira hype e essa de agora. Deixa eu mostrar um exemplo aqui dos assets que eu comprei, tá? De novo, hein? Eu gastei só 0.03 BTC, beleza? Eu gastei pouco. Aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó, é uma NFT de arte de um artista. E quando aqui assim, 3 inscriptions, uma sobre a outra, né? 3 layers criaram essa imagem, tá? E aqui estão os layers que criaram essa imagem e tal. Isso aqui foi criado tá aqui, ó, created 4 meses atrás. 4 meses atrás era quando não tinha ninguém olhando para a Ordinal, ou pelo menos a maior parte das pessoas não estava mais olhando para a Ordinal, porque já tinha passado lá o hype do começo do ano e ainda não tinha voltado para esse hype desse momento. Então muitas dessas foram criadas lá. Essa aqui mesmo, ó, a do Ordrain, deixa eu ver quando é que ela foi criada. Ó, 5 meses atrás também. E aí tu vai ver quem que é o cara, João. Como é que eu vejo quem que é o cara? Vai na coleção, tem o link pro Discord aqui, tem o link pro Twitter, ó. Lifofifo é o criador dessa coleção, tá? Aí tu vai olhar quem que segue o cara, se o cara é um cara relevante. Todas aquelas pesquisas que a gente fazia para olhar, para tentar encontrar oportunidades de NFTs em Ethereum, aqui é a mesma coisa. Quando tu entra no Discord dele, ó, aqui, ó, Discord o Discord do Ordrains é esse The Wizard of Ord. E aí vai ter um airdrop dessa coleção aqui para quem tem esse NFT, o Ordrain. Então depende muito assim, putz, eu quero receber o airdrop ou eu prefiro vender antes, né? E aí tu vê aqui como que a comunidade funciona, se tu quer estar aqui dentro, se isso aqui te entrega algum tipo de valor, ou se não, se tu não vê valor nisso aqui, se tu não faz tanta questão de ter um desse The Wizard aqui, então tu pode flipar, né? Flipa e vai embora, Ó, o Leônidas, que é um cara que muita gente de NFT conhece, que é um
um escavador de NFTs das antigas, ele parabenizou o Lifofifo aqui por ter trazido tantas features técnicas para as coleções dele. Então, se esse cara aqui, se o Leônidas tá falando bem desse cara aqui, que é o criador da coleção que eu tô exposto, falei, opa, talvez valha a pena eu ficar com isso aqui. Mas sendo muito franco com vocês, como vocês podem ver, o meu está à venda. Tá aqui, ó. E eu sou capaz de baixar o floor para vender isso de uma vez. Por quê? Porque eu quero tirar o meu risco. Eu quero tirar o meu risco. Posso estar sendo mão de alface mais uma vez? Posso. Posso estar sendo mão de alface mais uma vez. Mas eu me sinto melhor tirando o meu risco. Se eu vendo aqui a 0.07 BTC, eu fico com 1.4. Com 1.4 não, com 0.14. Eu posso tirar esse 0.1 e ficar brincando com esse 0.04, entendeu? Apesar de que é pouco, aí talvez seja pouco demais. Mas se eu consigo vender, por exemplo, a 0.1 aqui, pronto, tá bom para eu começar a brincar. Então, isso tudo, pessoal, isso tudo me interessou. E eu acho que o Magic Eden tem uma responsabilidade bem grande nisso, porque ó, tu tem aqui o floor, tu tem o volume, tu tem a quantidade de donos, tu tens a quantidade listada, tu tem o total supply, tu tem o range aqui, né, dos sats aqui. Tá muito bem feito, cara. Tu pode selecionar aqui os atributos, ó. Tu pode criar... É porque essa coleção não tem muito atributos, tá? Mas vamos em outra aqui, ó. Os traits, né? Essa coleção aqui, por exemplo, tem, ó. Ó, essa coleção aqui, ela tem os traits aqui, ó. Tu pode selecionar os traits. Aqui ele já falou floor por trait. Cara, o Magic Eden, de verdade, tá fazendo um trabalho foda como marketplace. Eu não conhecia bem o Magic Eden. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu não curto Solana. Eu não olhava pra nada de Solana. Magic Eden era Solana. E agora que eu tive que olhar pra olhar os Ordinals, cara, eu sou obrigado. Esses caras são na minha opinião, é o melhor marketplace entre todos. Um problema disso aqui, senhores, fundamental. Quando você faz uma transferência, uma compra aqui, isso demora muito mais para acontecer do que o que a gente está acostumado em Ethereum. Tá? Quando você faz uma compra, você tem que vir aqui em atividade. Ele vai primeiro buy broadcasted, depois ele vai fazer a transferência efetivamente. Isso aqui às vezes leva... o mais rápido entre buy broadcasted, ou seja, cliquei em buy e efetivamente caiu na minha carteira, na melhor das hipóteses, uns 15 minutos. Algumas levam, sei lá, 40 minutos, 30 minutos. Por quê? Porque o tempo entre blocos do Bitcoin é de aproximadamente 10 minutos. Então, existem diferenças que tornam a experiência um pouquinho pior. Mas eu acho, a minha opinião é a seguinte: faz muito sentido olhar para isso. Mesmo que seja para não colocar dinheiro. Você vai compreender melhor se você colocar um pouquinho de dinheiro. Se você botar um pouquinho de dinheiro, você vai compreender melhor. Mas você não precisa. O que eu estou fazendo é botando um pouquinho de grana para poder entender um pouco melhor e me expor às oportunidades que estão aparecendo por aqui. Porque eu gosto de chegar muito cedo nas coisas. Quem me acompanha sabe disso. Cara, eu nunca tinha visto um Vogu de óculos. O do Fabrício Loures tem óculos. Ô Fabrício, isso aí tu alterou, né? Nunca vi Vogu de óculos, cara. Nunca vi. Mas enfim, comenta aí, ô Fabrício, pra mim, se esse teu Vogu aí, se esse óculos... Tá alterando. Ele tá alterado, né? Tá Tinha alterado. no Twitter até com bebida, o pessoal tá postando alterações. Tá não? Existe esse Vogu de óculos? Eu nunca vi. Comprou assim? Cara, eu nunca vi. Isso aí deve ser raro, tá? Isso aí deve ser raro. Mas vamos lá, galera. Dúvidas? Vocês entenderam o meu racional? Dúvidas? Quem aqui já se expôs de alguma maneira aos Ordinals? Não lá no começo, tá? Quem se expôs agora, quem já comprou... Oi, diga.
Deixa eu fazer só Fala aí, Eduardo. uma observação que você Por falou, favor, por que favor. é uma coisa que pra mim é bem importante. Sobre o Magic Eden. Eu me expus, né, logo no início lá, depois da live de Daniel, eu me expus, inclusive eu entrei nessa coleção aí do Tóquio, esqueci o nome, que eu achei bem interessante, Que é de inclusive a arte, arte. né? Mas assim, o meu pensamento foi esse que você teve, assim, a exposição do Magic Eden em ordem, a forma como ele organizou, ele tá saindo na frente como marketplace, e agora tem o Total. que Léo Coleta até tinha falado. Eles vão abrir se Vão. você Com a colocar Yuga na rede Labs. Ethereum Com a lá, Yuga Labs, né? com a parceria com a Yuga Labs, por conta daquela bronca que a OpenSea Das FIIs. não tá pagando os royalties para Uhum. os criadores, Uhum. eles estão começando a se movimentar de uma forma que a experiência do usuário também é super bacana, então eu acho que eles estão se movimentando de uma forma para crescer lá na frente. E aí eu vou puxar para o meu raciocínio sempre de airdrop todo mundo que está usando agora, quando chegar lá na frente, existe além de tudo, existe a possibilidade de um monte de aplicativo que a gente nem faz ideia lançar token lá na frente também, né? Magic Eden, se eu não me engano, não tem nada. Então, Acho que assim, não. pelo menos é o que são as contas que eu faço de todas as. Porque a partir do momento que a gente entra aí no Ordinals é uma aposta. É o dinheiro Uhum. que você coloca pensando assim: pronto, perdi, não vou recuperar tudo. Uhum. Mas a gente tem algumas possibilidades aí em cima. E eu acho que a melhor coisa que deu pra tirar disso aí é ver como o Magic Eden tá se desenvolvendo, porque eu tinha utilizado ele, sei lá, 2 anos atrás, em Solana só. Uhum. Só que aí, porra, eu não uso Solana, nem NFT de Solana, então deixei de lado. Só que agora eu vou começar a olhar mais de perto pra isso aí. Porque eu também não vou botar mais Bitcoin em ordem, não. Exato. Eu me coloquei isso, bicho. Não dá, porque senão como você falou, vicia Vicia, NFT. velho. E Vicia, aí cara. fica que nem Vicia. Ethereum, tem É que um problema. tirar. É exatamente. É um problema, velho. Não deixa Bitcoin numa carteira dessa que vai dar ruim, entendeu? Pois é, O, pois o, é. o Thiago tá perguntando se extrai o SAT raro pra vendê-lo separadamente. É isso aí, ô Thiago. O SAT raro, quando tu extrai uma UTXO, ela vira um item, cara. Quer ver? Ó, eu vou compartilhar de novo aqui a tela. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Chrome aqui, Magic Eden. Ó, nunca achei que eu ia estar mexendo em Magic Eden, pra ser muito sincero com vocês. Ó, quando eu clico aqui, ó, na minha carteira, eu vou em My Items. Ele tem a aba. É porque eu já tava aqui nela, pera aí, aqui, ó. Clico aqui em My Items. Aí vai mostrar os itens que eu tenho. Pronto. Ele vai em My Items. Aqui são os NFTs, tá? E aqui eu tenho uma aba de Hairsats. Tu clica aqui e aí tu vai ver que a UTXO que eu extraí, ela aparece como um ativo. Eu posso botar ela à venda aqui, ó. Tá vendo? Eu posso pôr essa UTXO, tá aqui, ó. Aqui, ó, a UTXO extraída aqui, ó. O que tem de raro nessa UTXO é esse. Cadê? Tá aqui, ó. Aqui dá pra ver, ó. É esse palíndrome aqui, ó. 4224 874. 3 no meio. 478 4224. Eu até achei um palíndrome bem do bonitinho, tá? Não sei se eu quero vender isso aqui. Olha o nível de racionalidade. Vocês entenderam? Aí eu falo assim, eu não quero vender um Satoshi. Pera aí, porra, mas um Satoshi é um ativo fungível. Se alguém me oferece 2 Satoshis por um Satoshi, eu deveria aceitar. Por que eu tô considerando não aceitar? Cara, por que eu tô considerando não aceitar? Ou seja, a gente tá tornando essas UTXOs, né, os Satoshis, né, mas aí tu extrai uma UTXO inteira, a gente tá tornando os Satoshis não fungíveis. E o Magic Eden é o seguinte, ele não me dá a opção de não extrair, eu preciso extrair. Senão ele não me deixa. Então eu preciso fazer a extração. Então, se eu quiser listar esse Satoshi raro, eu listo. Aqui, ó, quando tu vai em Popular Collections, né, coleções populares, tem aqui a coleção, ó, Rare Sets. Tá aqui, ó. É como uma coleção de NFTs.
Só que é uma coleção de satoshis. Aí aqui tem as características, ó, o ano, o número do satoshi raro. Aqui é a mesma coisa, ó, é um palíndrome. Aqui, ó, é um satoshi que foi utilizado na compra das duas pizzas por 10 mil bitcoins em 22 de maio de 2010. Acreditem se quiser, cara. Podem me chamar de louco. Eu vejo valor nessa porra. Vocês acreditam nisso? É uma loucura, mas eu vejo valor nisso. João, isso foi a razão foi o meu primeiro motivo pra buscar os ordinals. Foi o seguinte, bicho, eu saí buscando uma coleção que tivesse um Satoshi mintado por Satoshi Nakamoto e do Bloco 9. Porque eu queria isso aí pra mim. Pois então, é. inclusive, eu acho que isso vai ser o driver de alta desse negócio. Não vai ser só a arte. Aí se você agregar as duas coisas, melhor ainda. Porque as coleções têm um nível de raridade, não, de escassez grande, né? São coleções de 420, 500 itens, 300. Então, assim, parece que você vai agregando mais valor e raridade às coleções. Mas o meu primeiro driver foi isso aí. Cara. Bem irracional. Justamente, Completamente racional, a velho. gente Completamente racional, brother. A gente tá atribuindo valor emocional a um ativo digital, assim. Isso é algo que eu acho que pra frente isso vai ser comum pra todo mundo, porque o mundo é cada vez mais digital, mas a gente tá na frente até quem tá no mercado cripto tá à frente até nesse aspecto, tá? Na minha opinião, Total. porque a gente já tem esse apego. Cara, o mercado de colecionáveis, esqueçam blockchain, tá? O mercado de colecionáveis é um mercado gigantesco. Por que aqui não seria diferente, velho? Eu tô falando pra vocês, cara, é um depoimento pessoal, velho. Eu falei assim, cara, eu quero um satoshi da pizza. Cara, eu quero um satoshi do bloco 9. Ah, mas talvez isso nem seja tão raro assim, porque, porra, quantos satoshis tem num bloco, velho? É satoshi para um caralho, tá bom? É muito satoshi, então não deveria ser muito... Esse é o motivo pelo qual eu acho o preço hoje do sat é praticamente um sat. O preço de um satoshi raro é praticamente o preço de um satoshi normal, tá? Ainda não dá pra ganhar dinheiro efetivamente com isso, é muito difícil, cara. Só que eu me dei o trabalho de pegar todos os meus endereços de Bitcoin e ver se tinha satoshi raro. Isso é um sintoma, tá ligado? Isso é um sintoma. Então eu preciso olhar pra isso, cara. Preciso olhar pra isso, sabe? Então assim, eu tô aqui pra falar pra vocês que sim, eu estou olhando pra isso. Apesar dos pesares, apesar das minhas preocupações, eu tô olhando pra isso. O Brunost sabe, o Dex está perguntando qual que é o site que vê o... Ô Brunost, qual que é mesmo? Como é que é o site que mostra os endereços? Como que é o site, cara? Pera aí, era... Como que é o site que mostra se você tem um site raro? Aí, ó. Obrigado, Brunost. Tá aí, ó. Setting.io. Setting.io. Você entra aqui, ó. Eu vou te mostrar. Ó. Tá aqui, ó. Ó, você entra aqui e você bota o seu endereço aqui. Ponto, acabou. Ó, por exemplo, tá? Deixa eu pegar o meu endereço da Magic Kingdom aqui. Vamos ver. Eu não sei se ele vai aparecer aqui. Eu acho que ele vai aparecer em ordem, tá? Deixa eu pegar primeiro o endereço de pagamento. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Check. Não, ó. Ele não aparece aqui. Deixa eu pegar o meu endereço de ordinal agora. Não sei se é isso, tá? Eu não fiz essa conferência. Porque eu fiz a extração, né? Também não, aqui ele não mostra. Cara, tem um outro site, além do setting, que mostra isso, cara. Tem um outro site, Brunost. Vocês sabem qual é? Não precisa conectar o wallet. Exatamente. Você não precisa conectar o wallet. Você só bota o endereço e ele vai te falar se você tem um site raro ali. Tá? É só isso. Tem um outro site, cara, que eu não lembro qual era, que não é o setting, que é outro, que me dava mais informações. Eu apenas usei para validar meu endereço de Bitcoin. Tem um outro, tá? Que eu não lembro qual é. Mas eu vou perguntar pro Cello lá
e eu vou passar para vocês. Então assim, e por que eu tô falando disso aí aqui? Ah, João, por que tu não fala disso aí? Cara, eu fui falar de Maker 2 semanas atrás e deu no que deu. Então agora eu vou ter muito mais cuidado ao falar qualquer coisa. Eu sempre tomei cuidado. Mas nas últimas semanas, nos últimos meses, eu tava falando mais sobre o potencial preço do ativo A, do ativo B. E eu não tinha noção de que ia virar o que virou. Assim. Então eu vou tomar mais cuidado, não vou ficar falando muita coisa, especialmente relacionada a preço, em qualquer tipo de rede social aberta. Eu vou falar sobre isso aqui nas community calls e também nas lives para membros. Eu posso dar dica em canal aberto do que eu tô fazendo, mas eu não... Cara, preço, velho, é um negócio muito sensível. E eu não quero induzir ninguém a comprar qualquer coisa, sacou? Então aqui eu tenho a oportunidade de falar para vocês de maneira muito clara. Olha, é arriscado. Você está trocando um ativo extremamente líquido por um ativo extremamente ilíquido. Então tomem muito cuidado ao se expor a essa narrativa. Eu estou exposto, mas eu pretendo tomar muito cuidado. Sobre o lance dos SATs, galera, deixa eu dar uma dica para vocês, tá? O que vocês forem mandar para o wallet da Xverse aí, ou a wallet que vocês forem usar para conectar no Magic Eden, se vocês forem se expor a isso, ali no Magic Eden, quando você for fazer a sua primeira transação, ele vai te dizer se tem um SAT raro ou não. Ponto. Se tiver um SAT raro, você vai ter que fazer a extração desse SAT raro, tá? Mas além do setting aí que o Bruno passou, tem um outro... Porque o setting não me mostrou que eu tinha esse SAT raro, tá? Nesse endereço. Mas a outra aplicação sim, ela me mostrou. Eu vou pedir eu vou tentar relembrar com o Daniel, lá com o Cello, que site é esse, eu compartilho com vocês. Beleza? Galera, dúvidas? Dúvidas? Aí é o seguinte, ó. Eu estou criando neste momento, aqui no canal, eu fiz uma mudança, eu não terminei de fazer, tá? Eu ia fazer no final de semana e eu não consegui fazer. Eu fiz uma mudança da estrutura do servidor, né? A gente tinha sala de espera, que são onde estão os canais abertos, embarque, onde estão os canais gerais fechados. E aí a gente tinha airdrops, tinha o estaleiro, airdrops, L1, L1s, L2, EVMs e tal. Eu deletei todos esses L1, L2, EVMs e tal. E eu tô criando os canais de narrativas. Então tem o canal de NFT, que está mantido, que é uma narrativa. Tem o de RWA, que está mantido, que é uma narrativa. Tem o de A, que está mantido, que é uma narrativa. Tem o de SocialFi, que está mantido, que é uma narrativa. E eu vou criar o canal de Ordinals, tá? Pra gente poder conversar sobre isso. Óbvio que a gente pode falar no Converse também, que é o nosso canal geral. Converse tem que ter atividade, então pode-se falar sobre isso lá, mas a gente pode compartilhar os estudos a respeito disso no canal que eu vou criar dentro da categoria narrativas, beleza? O Brunoche o Thiago perguntou como conseguimos verificar. É só pegar o endereço de Bitcoin, como o Brunoche falou, e colocar lá no site. Só isso. Se o Bitcoin já vai ser algo escasso, imagina um SAT raro. Cara, eu acho que não, tá, Odex? Aí tem uma confusão, tá? Olha só. Importantíssimo esse teu comentário. Cara, imagina que se um Satoshi... Imagina o seguinte: quantos satoshis existem num bloco? Sacou? Existem mais satoshis num bloco do que bitcoins, via de regra. Então um satoshi teoricamente não tem como se tornar mais raro do que um BTC, tá? Mas existem níveis de raridade. Todos os sats que eu tinha nos meus endereços eram SATs raros comuns. Tinha um em comum. Comuns e incomuns. E aí sinceramente, eu não sei exatamente o que muda. O comum é esse políndromo aí. E aí existem outras classificações, tá? Via de regra, essa máxima não é verdadeira. Porque, eu quero um Satoshi do bloco 9. Meu amigo, é Satoshi pra caramba. Então, é legal ter? É legal ter, mas não é que é um negócio escasso. Não é escasso, tá? Não é escasso. Então assim, tem que tomar cuidado.
eu vou comprar um satoshi do bloco 9 por mais de um satoshi? Cara, eu acho que não, tá? Isso, o Edu falou ali também, tem todo o primeiro satoshi de um bloco. Exato, então, beleza, todo o primeiro satoshi de um bloco, aí faz sentido. Porque, porra, é um satoshi de um bloco inteiro. Aí é mais raro do que todos os satoshis de um bloco inteiro. São milhões de satoshis num bloco inteiro. Quantos mil blocos nós temos no Bitcoin? Eu tenho um contador de blocos aqui no meu celular. Quantos blocos nós temos no Bitcoin no momento? 816 mil blocos. Então, se tu tá falando do primeiro satoshi de cada bloco, tu tá falando de 816 mil satoshis. Aí beleza. É mais raro. Agora, todos os satoshis do bloco 9 é menos raro. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Justamente para não fazer o que eu fiz com os NFTs na Ethereum e perder dinheiro e deixar dinheiro pra caramba em cima da mesa. Então, tem que tomar... Tem uma coleção, eu não lembro qual é. Tem uma coleção do Magic Eden que é composta só dos primeiros satoshis de um bloco. Será que é o... Deixa eu ver se é o... Deixa eu ver se é o Ord Rain. Pera aí. É o Ord Rain? Não é o Ord Rain, eu acho. Ord Rain... Techniques... Não é essa. Tem uma coleção que eu não... eu acho que é a Lil Peps. Deixa eu ver se é a Lil Peps. Lil Pepos. Deixa eu ver aqui. Info. O Lil Peps são inscrições sobre sats incomuns. Eu não lembro se essa aqui... aqui, ó. A Lil Pepos, por exemplo... é the first set of each block, ou seja, o primeiro satoshi de cada bloco. Só para vocês entenderem. Essa coleção aqui é uma coleção que eu tô namorando. Tá? Então, tem que fazer esse tipo de avaliação. É um tipo de avaliação fundamentalista diferente da que a gente está acostumado a fazer, entendeu? O Brunosti mandou aí, ó. Em comum, primeiro sat de cada bloco. Nakamoto, sat minerado pelo Satoshi, raro, first set of each, primeiro Satoshi de cada ajuste de dificuldade de período, ou seja, os ajustes de dificuldade acontecem de 2010 e 2010 blocos, porra, enfim, o ajuste de dificuldade acontece de 2 em 2 semanas, aproximadamente, eu não lembro agora quantos blocos são, mas enfim, vocês entenderam. Primeira transação, 7 dos primeiros 10 bitcoins enviados pelo Satoshi Nakamoto para o Ralph Finney. Épico, primeiro sat de cada epoque de Heaven, pós-Heaven. Palíndrome, que é aquele que eu tenho. Vintage, 7 minerado nos primeiros 1000 blocos. E pizza, os 7 dos 10 mil bitcoins que foram usados para comprar as 2 pizzas no Papa John's em 22 de maio de 2010. Tá? Está aí a catalogação, como diz o Brunosti, que pode mudar, né? Vai saber. Pode mudar. Alguém categorizou dessa forma, isso aqui não é. Vocês têm que ter senso crítico e fazer o próprio julgamento para ver se... pra mim não faz sentido o Satoshi da pizza. Então não tem valor nenhum, sacou? Compreendido, galera? Dúvidas? Particularmente, assim, dá uma tremedeira, viu? Porque não dá? Você pega, dá um ativo que assim, é baixo risco, né, do cripto e joga pro alto risco. Então, fica disclaimer pra galera aí. Dá uma tremedeira na hora que você vai fazer. Falou tudo, Alex. Falou tudo. Essa tua frase resume esse game aqui. Tu tá trocando o ativo mais seguro de todos, um ativo extremamente líquido, para um negócio completamente novo que não tem praticamente liquidez nenhuma. Ok? Esse é o game. Se você for fazer isso, eu vou aqui escolher as figurinhas que eu achei as mais bonitinhas só, cara, não vai por aí. Tem que ver as comunidades, tem que olhar esse lance se tem alguma... primeiro Satoshi
primeiro SAT de cada bloco, porra, legal. Uma coleção de NFTs que são todos compostos do primeiro SAT de cada bloco. Vão ser 420 unidades, são 420 blocos. Porra, se eu vejo valor nisso, legal. Como que é a comunidade? O preço cabe no meu bolso? Vale a pena arriscar? Cara, é toda uma nova ciência, tá? É uma nova ciência. Então tem que tomar cuidado. Mais dúvidas, pessoal? Não? Bom, então é o seguinte, eu vou criar o canal dos Ordinals na nossa aba narrativas e a gente pode compartilhar ali, galera. A ideia desse canal é compartilhar, putz, olha, achei uma coleção aqui massa e eu acho que tem valor por causa disso, disso e disso. Bate-papo a gente segue no Converse, tá? Eu vou abrir o Ordinals para todo mundo postar. Mas o bate-papo sobre Ordinals a gente segue no Converse, para não esvaziar o Converse. A gente já fez isso com os airdrops e foi ruim. Foi uma decisão equivocada. O Edu, inclusive, me alertou na época. E eu quis fazer, e aí foi todo o fluxo de conversa foi pro canal Airdrops e o Saguão na época, né? Porque não tinha o Converse ainda, ficou meio esvaziado. Aqui a ideia do canal Ordinals é, no canal Ordinals, vocês compartilham os estudos de vocês. Porra, galera, eu achei aqui uma coleção X e tal, gostei por causa disso, disso e disso. Agora, pra falar sobre, a gente segue no Converse falando sobre. Combinado? Galera, então é isso. Agradecer aí a presença de todos vocês. A gente continua batendo papo lá no Converse. Bom dia a todos.